vocês conhecem, meu nome é Neto. Eu lidero um projeto chamado Convictus School. É um projeto que a gente tem ido nas escolas, a gente tem levado Jesus para as escolas. E esse ano a gente conseguiu atingir 40 escolas. Foram 920 vidas para Jesus em escola. É um movimento totalmente evangelístico, é um projeto totalmente evangelístico. E eu vou compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, do que a gente tem passado, do que é evangelizar nas escolas, o que é levar Jesus para as escolas, como é que eu faço. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, que isso que Ele tem feito, disso que eu tenho efetuado nas escolas, Deus tem falado no meu coração que isso eu vou passar, e muita gente vai pegar junto, pegar esse bastão, vai fazer isso. Então eu espero que alguém, não sei se algum de vocês já se imaginaram dentro de uma escola, ou universidade, ou alguma coisa do tipo, mas eu vou falar especificamente em escola. Entendeu? Eu queria orar antes, rapidão. Queria que você curvasse sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado porque você, Jesus, é o centro dessa reunião, Pai. Que você venha a inspirar, motivar essas pessoas que estão nesse lugar. Espírito Santo, obrigado por tudo, Jesus. Que você venha sobre mim. Que você venha e encontre corações, Pai, que esteja disposto a aprender. Corações que estejam dispostos a crescer. Corações que estejam aqui, Pai, porque uma coisa tu falaste no meu coração, que tu não precisa de muita coisa. Tu precisa apenas de corações dispostos a fazer aquilo que você designou para que a gente venha fazer. Obrigado, Jesus, obrigado, porque cada um que está aqui, Jesus, está aqui para aprender de você, para crescer de você. E todas as vezes que o homem, o ser humano se coloca nessa posição de aprender, de se colocar disposto a ser acrescentado alguma coisa, você faz e realiza aquilo que está no teu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Bom, pessoal, eu queria falar algo a vocês que eu costumo falar isso. Existe a grande missão, existe a grande comissão da igreja, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem sabe disso? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu falar algo para você. Aquele que nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui? Quem aceitou Jesus? Amém. Quem aceitou Jesus, existe uma comissão, existe uma missão a fazer. Deixa eu falar para você. Aquele que faz, está fazendo a sua obrigação. E aquele que não faz, está errado. A missão, o evangelismo, o ir pregar, o ir levar Jesus, não é algo eventual da igreja. A igreja não tem que fazer isso, não vai ter uma programação, não. Isso é uma obrigação que os filhos têm, de que um dia recebeu Jesus e tem essa obrigação de levar esse Jesus por onde quer que vá. Quem aqui sabe que a igreja não é o templo, a igreja é você? Então, quando eu sei que a igreja sou eu não me limito a falar de Jesus apenas em eventos eclesiásticos, evento fechado, não. Quando eu entendo Jesus, quando eu entendo isso, eu entendo que pregar o evangelho é falar de Jesus por onde quer que eu passe, é compartilhar aquilo que um dia eu experimentei. Então, se você está aqui, saiba de uma coisa, de que falar de Jesus não é apenas para Diego, não é apenas para Tiago, não é apenas para algumas pessoas específicas, não. Existe um ministério da reconciliação, que é para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus. Então, se você está aqui, saiba de uma coisa: você foi chamado para falar de Jesus. Você foi chamado para pregar o evangelho. E vou falar especificamente, Neto, eu tenho ido na escola, eu tenho visto
as postagens, eu tenho visto o que Deus tem feito no Convictos, eu tenho visto algo extraordinário que tem acontecido. É muito bom, os jovens chorando, é muita foto, as pessoas chorando, é muitas fotos acontecendo lá. Mas deixa eu falar algo para vocês, gente. Eu creio que Deus ele é muito original. Deus ele é um Deus muito original. Deus ele não quer mudar a personalidade, jeito de ser de ninguém. Por mais que a gente ache bonito o evangelismo nas escolas, mas se você se encaixa nisso, amém. Mas talvez você chegou aqui nesse treinamento, talvez você ame e fazer outra coisa evangelisticamente. Talvez escola é muito massa, mas talvez Deus ele te chamou para fazer algo na rua, na praça, na universidade, não sei. Mas uma coisa que eu entendi em Deus, que Deus ele é muito original. Mas Deus ele quer uma coisa do homem, Deus ele quer uma coisa daquele que tem sede, daquele que recebeu Jesus. Deus ele quer que aquela pessoa se encontre. Uma coisa que eu entendi em Deus é que a gente se encontre. Deixa eu falar deixa eu falar de mim. Hoje faz 7 anos que eu aceitei Jesus. Faz 7 anos, fez agora dia 16 de novembro. E aí eu aceitei Jesus, eu vivia uma vida lá no mundo, e aí eu aceitei Jesus, fui para a igreja, e aí eu frequentava culto, e aí eu participava de eventos, me tornei um líder. Mas existia uma dúvida na minha cabeça. Deus, onde é que tu me queres? Eu vejo tanta gente com impacto, com tantas coisas massa, com tantas coisas top fazendo. Eu queria ser levantado. Mas sabe que nesse momento, nesse questionamento, onde é que tu quer me encaixar, Deus? Nesse exato momento, Deus ele me chamou para um lugar que foi o lugar da minha entrega, do lugar de eu me jogar 100%, de eu me entregar total nele, mergulhar nele. E aí eu comecei a me entregar mais, me santificar mais, renunciar mais, até porque eu falei, Deus, eu quero. E aí eu comecei a mergulhar. E sabe que o teu original, aquilo que você foi separado para fazer, você vai se encontrar quando você estiver no secreto. Deus ele vai direcionar você para pregar, para falar, para realizar o teu chamado lá no secreto, lá onde você estiver entregando a sua vida, lá onde você estiver entregando de verdade o teu ser para Ele. E aí eu fui lá numa conferência em 2016. Em 2016 eu fui numa conferência lá em Campina Grande. E aí quando eu cheguei nessa conferência, aquele fogo, E aí quando eu estava ajoelhado, Deus falou, Neto, eu quero que você leve esse fogo e esse avivamento que você tem experimentado para a tua cidade. Sempre Deus ele vai fazer isso com você. Quando Deus ele vê que você está pronto, você está cheio, Deus ele vai falar, derrama isso em alguém. Esse é o papel da igreja. Mas muitos querem fazer sem estar cheio. É esse o cuidado que eu tenho todas as vezes que eu vou falar disso. Gente, sem antes que a gente vá derramar para alguém, Deus ele quer fazer algo em nós. Deus ele quer que a gente vá e se coloque num lugar de total dependência. Sabe por quê? Para não tornar pessoas que levem mau testemunho do Evangelho, movimentos de pessoas que não foram transformadas totalmente, movimentos que pessoas são levantadas, mas não é total de Jesus. Quando eu falo totalmente entregue, gente, não é uma pessoa perfeita, mas é um coração moldado, um coração moldado por Jesus, um coração moldado por Deus. E então Deus ele viu que naquele exato momento, quando eu estava ali, aí ele chegou e falou, já existiam muitas profecias,
Deixa eu voltar. Muita gente já me profetizava, Neto, você vai alcançar a multidão. Mas isso foi lá no início da minha conversão, quando eu fui crescendo. Talvez muitas pessoas já chegaram e falaram: olha, você será um pai de multidão, você vai ser levantado para falar de Jesus, você vai fazer isso, aquilo. Você que está aqui. Mas deixa eu voltar. E aí eu cheguei lá em Campina Grande, Deus ele falou isso comigo. Eu passei aqueles 3 dias lá. E aí quando eu voltei, Deus, onde é que tu queres? Pronto. Já saiba de uma coisa, talvez aquilo que você foi chamado especial para fazer, às vezes não tem nem noção na tua cabeça do que tu foi chamado. Talvez hoje você não tenha nem noção, esteja nem noção, ou você saiba. Se eu perguntar para Diego, eu acho que Diego não tinha nem noção que Deus chamou ele para viver o que ele tem vivido hoje, no chamado dele. Mas aí, é esse lugar que eu queria que vocês tivessem uma ideia. Deus ele não é abestalhado, gente. Deus ele não é menino. Deus ele não vai levantar ninguém sem que ninguém esteja preparado, a não ser pessoas que se levantam sem ser de Deus. Tem uma palavra, até porque todo mundo usa a Bíblia, irmãos. Todo mundo pode usar a Bíblia, todo mundo pode usar o Evangelho. Até a própria Bíblia fala que muitos expulsarão, muitos falarão, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque existe muita gente fazendo coisa que não é chamada para fazer. Existe muita gente que estão aí com movimentos que não é. Eu estava até conversando com o Gladys e com o pastor lá. Uma coisa que eu trago para mim, eu não consigo ver, irmãos, um movimento evangelístico sem que o líder seja ligado à igreja local. Isso é uma das coisas minhas, eu sou chato com isso. Por mais incrível que seja, por mais massa que seja, mas eu sou muito cuidadoso com isso. Sabe por quê? Porque assim como Jesus sentou com os discípulos e influenciaram os discípulos, levantou discípulos, assim como um Paulo instruiu alguém, todos eles eram instruídos por alguma pessoa. Jesus era instruído por Deus, que era o Pai dele. Instruiu os discípulos por Jesus. Por onde quer que Jesus, quando esses discípulos iam, faziam novos discípulos e um era discipulado por outros. Então, irmãos, eu creio que Deus, ele, antes de levantar você, ou talvez levante você, Deus ele queira colocar essas vitaminas, instruir em você essas armaduras em Deus, e de você ser moldado. Por quê? Porque Deus ele já vê o teu ministério, já vê vidas sendo alcançadas, mas é diferente, irmãos. Por muitas vezes a gente acha que é bênção, é bom, mas eu creio que por muitas vezes possa ser bênção, mas os meios estando errados, eu acho que eu não compactuo com isso, e eu acho que o próprio Deus até olha e ele freia com isso. Então, deixa eu voltar. Voltei para Peixinhos, onde eu morava, e aí eu estudava numa escola chamada Costa Azevedo. E eu passei por essa escola. E Deus falou: leva esse avivamento para a tua cidade. Aí Deus, como é que... O que é que eu vou fazer? Eu sempre tinha essa garra, essa vontade de fazer isso, de fazer aquilo. Mas Deus, o que é que eu vou fazer? E aí senti uma vontade de entrar numa escola. Fui lá, se eu falasse do meu testemunho naquela escola, será que ia ser legal? Tem muitos alunos que me conhecem lá. E eu falei com a diretora, mas eu tinha pavor de intervalo bíblico. Eu tinha pavor, por quê? Eu olhava o intervalo bíblico, eu do mundo, olhava o intervalo bíblico como algo muito religioso, algo muito... Oxi, como é que eu vou chegar para o jovem e falar isso? Ninguém fazer como intervalo bíblico, ninguém vai querer ir, não. Então, primeira coisa, eu não quis mudar meu jeito de ser, minha originalidade. Eu não quis mudar a minha personalidade. Deus, ele não vai mudar o teu... Olhe para cá, Deus, ele não vai mudar o teu jeito de ser.
Deus ele não vai mudar teu jeito, sabe por quê? Porque existem pessoas específicas para você ganhar através da sua vida. Existem pessoas específicas assim como você é. Talvez se você ama, sei lá, um rock, ama escutar um rock, ama isso, ama aquilo, talvez Deus ele vai te levantar evangelisticamente para pessoas exatamente na tua personalidade, no teu jeito. Então hoje eu tenho o meu jeito, eu tenho minha forma de falar, eu tenho minha forma de ser. Então Deus ele tem alcançado jovens, adolescentes especificamente naquilo que se encaixa na minha personalidade. Então seja original. Sai daqui hoje sabendo, Deus ele não quer mudar o teu jeito. Seja você. Porque Deus ele não vai descaracterizar ninguém. Até porque Deus ele não vai colocar ninguém falso em algum lugar, não. É o teu jeito. E aí, eu marquei com a diretora. Fui lá. Aí falei para ela, Neto, como é que vai querer fazer o intervalo bíblico? Os meninos fazem, eu não. Eu quero passar uma aula. A senhora tem como me doar uma aula do seu dia? Uma aula da sua escola, uma aula. Pronto, não tem 6 aulas, 5 aulas, 5 aulas, né? 3, depois tem o intervalo mais 2, não tem o meu tempo era assim, pronto. A senhora me abriu uma aula, ela mais Neto, uma aula, sim, uma aula. Ela foi, pronto, marcou. Aí eu queria os alunos num pátio lá, para eu ter uma reunião, falar um pouco. E aí foi. Gente, o mais incrível é que eu chamei um amigo meu lá da igreja, a gente foi, conversei com o meu pastor. Pastor, Deus vai queimando no meu coração a fazer isso. Uma coisa eu aprendi. Todas as vezes que Deus ele colocar um sonho no teu coração, se for de Deus, quando você for falar para seu pastor já vai ver isso. Eu trago isso comigo. Tudo aquilo que é muito incrível isso. O pastor, por muitas vezes, Deus ele vai dar visão a teu pastor, Deus ele vai mostrar a teu pastor o teu chamado de verdade. Isso eu falo de um pastor que cuida de você, que ama você, que acredita no seu ministério, acredita no seu futuro. O teu pastor ele vai ver isso. E aí quando eu sentei com o meu pastor, eu falei, pastor, eu vou na escola, eu estou queimando em ir lá e falar de Jesus lá. Aí ele, amém, rapaz, agora tome cuidado, faça isso, cuidado que qualquer pastor tem. E aí eu fui lá, um louvor, eu sempre trouxe comigo que o jovem, o adolescente, ele perde a atenção muito rápido. E aí eu, poxa Deus, tu me desse estratégias, tu me desse habilidades, tu me desse inteligência. Então, a inteligência que eu usava, eu trabalho com vendas, a inteligência que eu usava com a venda, eu vou usar no Evangelho. Deixa eu falar para vocês, por muitas vezes, Deus ele nos dá alguma estratégia profissionalmente, Deus nos dá alguma habilidade intelectual. Essas habilidades é para usar no reino, sabia? Essas coisas Deus ele quer usar no reino, gente. Porque a gente tem uma ideia de que Deus ele vai fazer algo com a gente, algo extraordinário, algo surreal que nunca aconteceu. Não, às vezes Deus ele vai fazer algo que você sabe tanto, que você tem essa ideia, que você imagina tanto, e quando você começar a fazer isso, estourou, revolucionou. Mas que foi você que fez aquilo. A sua identidade está ali. E o que falta por muitas vezes nas pessoas é essa identidade, é essa originalidade. As pessoas copiam muito o evangelismo, copiam muito o movimento. Agora no Brasil todo mundo quer fazer evangelismo na rua, quer estar na praça, quer falar de Jesus na praça. A tendência agora está na praça, porque o João Paulo saiu na terra, faz lá na praça. Amém. Deus ele colocou no coração do João Paulo e tal. É incrível o que João Paulo faz, mas por muitas vezes ele não te chamou para a praça. A tua originalidade é outra. Entendeu?
Deus te chamou para fazer outra coisa. Então, eu fui lá e aí eu usei do meu jeito, pronto. Se alguém, um dia, quando eu era do mundo, chegasse para falar de Jesus para mim, tocasse o hino da harpa, abrisse a Bíblia, eu ia perder minha paciência. Eu falei de mim. Então, se comigo era assim, então eu creio que a juventude, a adolescência hoje, não vai ser diferente. Eles são jovens também. Então chamei o menino no violão, no carrão. Primeiramente, a gente vai chegar na escola, a gente não vai demonstrar de nenhum jeito que a gente é crente. Como assim não vai demonstrar? Não. Vamos com uma roupa assim, Seja você mesmo. Um tênis, uma calça, bem diferente. Demonstre, chegue, vamos abraçar eles. Quando eles perguntarem o que é, não, fala que vai ser algo massa que vai acontecer. Fala que vai ser algo top que vai acontecer. E aí, a gente chegou naquela escola, cantou um louvor. Depois de louvor, eu comecei a falar. E eu comecei a falar da minha vida, comecei a falar das minhas experiências. Gente, no primeiro dia, quando eu terminei a palestra, foi merendeira chorando, professor chorando, aluno chorando. Foi algo assim incrível, como se fosse Deus falando comigo, Neto, você nasceu para isso. E hoje, deixa eu falar para vocês, o ambiente que eu mais amo, é escola. O ambiente que eu mais amo da vida. Eu posso pregar em igreja, eu posso ser convidado a pregar em diversos lugares, mas eu estar aqui diante de uma escola com centenas de alunos sentados, eu amo esse ambiente. Talvez Deus ele vai te levar para lugares que você ama, ou talvez Deus ele já derramou em teu coração um prazer. Eu tenho um amigo que ele ama, ele quer ir na boate, pregar dentro da boate. Eu amei que você vá. Eu planejo também um dia ir lá na boate, pregar, falar de Jesus, mas foi algo dele. E aí, Neto, o que é que tu tanto faz, Neto? Como é? Qual é o tempo? Quanto tempo tu passa dentro de uma escola? Como é que tu vai? Como é que tu marca? Como é que tu faz? E aí tudo isso eu comecei a pensar. Quando chegou no final de 2017, eu conheci um cara que ele, em 2016, também começou um projeto parecido com o meu. O nome dele é Guilherme Batista. E aí eu me conectei com ele, me tornei amigo dele. E aí eu me conectei com o irmão dele. Eu saí, fui numa praia, aí eu conheci o irmão dele. Ele, cara, tu faz escola aqui, meu irmão faz isso lá, cara, vamos se conectar e tal. E Guilherme Batista estava iniciando isso também. E a gente começou, foi se alinhando, e hoje o meu projeto é muito parecido com o dele. O que é que a gente faz? Hoje o nosso projeto é 40 minutos, 45 minutos na escola. A gente vai com o professor, com o diretor. Existe uma equipe hoje, no início não. No início eu ia, eu fazia. Hoje existe uma equipe, o Gabriel, o líder, é uma equipe de fechamento. Vai lá um pessoal lá, ele vai lá na secretaria, vai lá, fala com os gestores, apresenta o projeto, mostra a foto, explica como é e marca uma data. O projeto hoje, Convictus School, ele é um projeto totalmente evangelístico, interdenominacional. Eu sou o Verbo da Vida, mas o nosso papel é fechar parceria com igrejas. E aí, quando a gente vai lá, a gente marca. Como a gente hoje, esse ano, a gente não teve esse propósito, mas em 2019 a gente vai implantar isso. A gente faz em uma escola, e aí vai com a igreja lá, com o pessoal, com a liderança de alguma igreja. Esse pessoal abraça esses jovens e leva para a sua igreja local. A gente faz tipo um impacto, a gente reúne toda a turma num pátio. Reúne lá os jovens de todas as salas, num pátio, e aí a equipe vai, arruma as cadeiras, a gente leva o instrumento, e aí fica num pátio lá, e aí tem um momento de louvor, é muito rápido. 2 louvores no máximo, e aí eu falo.
Neto, você trabalha com teatro? Não trabalha com teatro. Não tem teatro, é palavra, é louvor e palavra. E aí, a gente faz isso. Depois que a gente faz, a galera da igreja local abraça. E aí a gente contacta alguns que já são crentes há um bom tempo naquela escola, para eles iniciarem o intervalo bíblico e eles ajudar aqueles jovens que se converteram ali naquela escola. Em 2019 a gente vai implantar um núcleo dentro da escola. Em 2019 agora a gente vai implantar o nosso próprio núcleo Convictos lá onde a gente fizer. E vai ser semanalmente, lá naquela escola. E aí, voltando, a gente vai lá, faz o projeto. Marcou com o diretor, mostrou para o diretor. Mas, Neto, como é a aceitação dos gestores? Como é a aceitação dos diretores e coordenadores? Gente, existe escola que a gente entra e ele fala, vocês não vão entrar aqui não. Existe escola que não deixa. A gente foi denunciado 3 vezes esse ano. Pessoas que falaram que a gente estava fazendo proselitismo religioso. Não, porque o Estado é laico. Deixa eu falar para vocês. Pelo Estado ser laico, o Estado é neutro. Pode ser aberto para qualquer tipo de religião. O banda pode entrar lá, qualquer religião pode entrar lá, na escola, dentro da escola. Mas essa galera aí não é aceitada a religião dela. Pode entrar lá, entra. Mas eu quero saber qual é a religião que transforma, que liberta, que restaura. Então, foi essas pessoas dessa religião aí que nos denunciaram. Alguns professores da Ubanda, assim, dos esquerdistas aí, essa galera do Candomblé, denunciaram a escola na Gré. Mas, Neto, o que é que tu vai fazer com isso? Infelizmente, irmão, a gente não pode parar aquilo que nasceu de Deus. Se a gente for vetado de entrar nas escolas do Brasil, a gente faz na frente da escola. Entendeu? Mas o que é que eu quero falar para vocês? O que é que eu quero passar para vocês? Eu vou passar como é, estou passando como é que a gente se faz e tal. Talvez algumas pessoas aqui tenham um chamado para estar lá. Mas se você não nasceu para estar na escola, se você não foi chamado para estar dentro da escola, faça aquilo que está no teu coração. Seja original, seja você em Deus. Então, a gente vai lá, faz o momento do louvor, 2 louvores. Neto, qual é o louvor que tu coloca? Gente, existe o tipo de canção que é congregacional. É a canção que é cantada dentro da igreja. Qual é a canção que tu canta? Eu canto a canção que está na boca do povo, que eles conhecem. Um exemplo, Deixa Queimar é muito bom. A gente está dentro da igreja, deixa queimar, pronto. É muito bom aqui na igreja. Mas se chegar na escola, Tiago começar a cantar Deixa Queimar, eles não vão interagir. Então Tiago chega lá e canta Raridade, chega lá e canta Ninguém Explica a Deus, chega lá e canta música que eles conhecem, está na boca dele. Então a gente puxa esse coral, puxa a interação dele. Quando a gente puxa a interação deles, quando está aquele bem coral, bem top, aí termina a música, eu não peço nem para eles se levantarem, gente, para cantar. Por quê? Porque eu descobri que o adolescente e o jovem, a atenção dele vai embora rápida. Então a gente tem que prender a atenção. Isso é estratégia que a gente ganha. Então a gente vai prender a atenção deles. Prendeu com isso, assim quando termina o coral, eu começo já a falar. E aí, eu não vou falar, gente. A ministração dentro da escola, a ministração lá na rua, a ministração evangelística, muitas vezes não vai ser um sermão formado, irmão. Você vai falar do dia a dia. Você vai falar o que é que eu falo na escola hoje? Hoje eu falo de valorização. Valorização como? Eu falo, por muitas vezes vocês estão aqui, Vocês estão aqui com a roupa, com o sapato, com uma coisa massa, é massa. Mas existe alguém que está dando a vida por vocês, a tua mãe, teu pai. Aí eu falo lá de Eclesiastes, eu falo lá que há tempo para tudo. Eu falo de Tiago, que Tiago fala que os homens ele vai do que se queixa o homem pelos seus próprios erros, porque os erros vai contra a nossa própria vida, e aquilo que a gente planta a gente colhe. Às vezes na nossa adolescência a gente está plantando algo ruim, mas é contra a nossa própria vida. E aí eu começo a falar
Eu falo de Salomão, quando chegou no resto de sua vida. Salomão foi e falou: tive tudo, eu construí um templo enorme, mas eu não aproveitei a minha mocidade. Então eu falo que é a mocidade e tal. E aí eu começo a falar do dia a dia. Começo a falar da minha vida, da minha história. Deixa eu falar para vocês. Você tem a sua história. Guilherme Batista fala o seguinte, que o testemunho dele é o testemunho do ex-nada. Mesmo aquele que não teve uma vida, que Deus ele livrou de um acidente, de morte e tal, mas você tem algo a falar de você, a sua vida com Deus. A ideia de Jesus é que a gente venha falar por aí a nossa própria experiência, a nossa própria história, a nossa própria vida, aquilo que você tem experimentado. É isso que Deus quer. Deus ele vai te levantar para falar de Jesus aí, mas você falando da sua vida, da sua história, de você. E isso, aí sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que tem acontecido, aquilo que você vai influenciar as pessoas, aquele fogo que você vai estar levando, vai começar a contagiar as pessoas. E aí cada um vai ser levantada. E é o que eu tenho percebido no Convictus. O Convictus ele não tem sido apenas alcançado pessoas dentro da escola em si. Lá, mas o Convictus tem despertado a juventude, muitos jovens, a se levantar no evangelismo. Se levantar em diversos lugares. Muitos vão na escola, mas outros em outros lugares, praça também. Entendeu? Mas o que é que eu tenho colocado? Não é algo extraordinário. Neto, o que é que tu faz? Não, é algo simples, gente. Simples. É o que eu falei na oração. Deus ele não precisa de nada. Deus ele só precisa de um coração disposto a fazer. A instrução vem dele. Tudo vem dele, gente. Como é que se diz? O dinheiro, os meios para o teu projeto vai chegar. Uma igreja, gente, deixa eu dar um exemplo de igreja. Uma igreja, ela não se faz. Uma igreja, ela se nasce. Um projeto não vai se fazer, ele vai nascer. E vai nascendo de acordo com um coração em Deus, um coração disponível. E aí, o teu projeto vai ser a tua cara. O teu chamado, ele vai ser a tua cara. Um exemplo, eu não tenho como olhar para ao vivo por ti e não lembrar de Diego. Não tem como ver uma foto do Convictus e não lembrar de Neto. Por quê? É a minha cara, é o meu jeito. Entendeu? E aí, a gente vai lá, canta essas duas canções, eu falo tudo isso que eu falei para vocês. Muitas vezes Deus ele vai dar estratégia para você. É muito bom saber o índice. É muito bom saber em determinado lugar o que é que está na alta, a violência, a prostituição, o que é, por quê? Você vai chegar na necessidade. Isso é uma estratégia boa. Você chegar na necessidade do povo. Não, mas não é Jesus, não é o Espírito Santo que vai te dar a estratégia. Amém. Mas você tem a sua inteligência, gente. E aí você vai usar, como é que se diz? A deficiência do lugar. Jesus ele era muito inteligente, irmãos. Jesus ele usava a necessidade do povo para efetuar o milagre, para fazer alguma coisa. Pronto, um paralítico. O que é que um paralítico estava necessitando? Andar. Então levanta e anda. Uma comunidade está carente, droga está reinando. Amém, pronto. O que é que tu vai chegar? Com libertação. Ei, Deus ele quer levantar. Ei, vai começar a falar de quê? O que é que acontece hoje dentro de escola? Neto, tu que está dentro de escola, o que é que acontece mais hoje? Sabe qual é o maior índice dentro de escola? Automutilação e suicídio. Gente, quando eu pergunto dentro de escola, quem aqui já tentou suicídio? Seja verdadeiro. Se tiver 200 alunos, 60 levanta a mão. É mentira minha, Tiago? 60 levanta a mão. Automutilação e dentro de escola, adolescente, é incrível o índice. Mas isso não passa na televisão. Isso não passa aí. Então é nessa necessidade que Deus ele vai te dar estratégia. É nisso que Deus ele vai te direcionar. Então não tem bicho, não tem algo extraordinário. Tudo inicia da fome e da sede. Tudo inicia lá em Deus. E você vai começando a ser original, vai começando a se levantar. E Deus aí vai contactar pessoas. Pronto, Deus está conectando pessoas já para a gente organizar juridicamente.
Deus está conectando pessoas já para estruturar o projeto. E aí, em 2018, o projeto florou. Não tenho noção da dimensão que ia tomar. Mas, Neto, como é que chegou esse determinado... Chegou a viralizar desse jeito? Eu não sei, gente. Deus é que faz o crescimento. Não existe diferença de Jesus sim, de Pedro, de Paulo, de Neto, de Diego, de você. Não existe diferença entre nós. Existe um coração disponível para isso. Então, Deus, os meios estão começando a chegar. Está começando a chegar. Agora a gente já vai pular de outra estação. A gente fazia o impacto, entrava em contato com a igreja local. Agora a gente vai fazer o impacto, implantar lá agora o núcleo. A gente vai levantar líderes das igrejas locais. Um exemplo, se a gente for fazer escola aqui no Alto Maracanã, a gente vai contactar líderes daqui da igreja, vai sentar, vai instruir, e aí esse líder, uma vez por semana, vai estar lá com aqueles jovens que se converteram dentro da escola. Por mais que depois ele vá para uma igreja local, mas no ambiente da escola ele vai ser instruído. Então, é isso que acontece hoje. Eu queria abrir agora para vocês fazerem 3 perguntas para mim. Alguém que está aqui tem algo para perguntar? Neto, eu tenho uma dúvida sobre o Convictos. Eu tenho uma dúvida em relação ao evangelismo e tal, alguma coisa. Eu queria que você levantasse a mão e fizesse essa pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Um aqui. Porque eu tenho um pensamento de evangelizar os jovens da minha comunidade e os andrógenos. Isso está na minha mente há muitos anos, mas eu não consigo iniciar um trabalho desse. E aí eu digo, meu Deus, eu preciso de alguém que tenha um instrumento, que louve comigo. Porque eu não quero começar falando sobre a Bíblia logo. Eu quero louvar comigo. E através desse hino eu vou falar com ele sobre aquela vida que ele está levando e quanto ele é importante. Só que eu não consigo começar. Já procurei algumas pessoas de outras igrejas lá no terreno. Eu preciso de alguém, vocês querem que que me ajude a evangelizar, mas ainda não chegou essa pessoa assim. Não, tá certo, a gente vai ver, tal, mas depois deixa eu falar algo para a senhora. Então a sua pergunta é, Neto, como eu inicio? Porque eu sinto essa dificuldade. Deixa eu falar algo para a senhora. A visão que Deus dá individualmente para cada um de nós, ela é nossa. Deixa eu falar algo para a senhora. Muita gente hoje olha, é muito bonito o que acontece. Eu iniciei com apenas uma pessoa, um doido lá que entendeu a minha visão, e esse doido começou. Depois que esse doido começou com outro doido, chegou um tempo que veio muita gente, mas depois deixaram de ir. Mas quando deixaram de ir, eu não deixei de ir lá. Teve convictos que não tinha música, teve convictos que não tinha louvor, mas eu chegava e colocava uma canção. Eu chegava e colocava um playback e perguntava, alguém aqui da escola sabe cantar? Alguém aqui sabe cantar Raridade? Quem não sabe? Alguém aqui canta, que tem uma voz, pronto, vem, canta essa música aí com a gente, pronto. Aí eu ia, gente, vamos cantar, vamos lá. E aí, sabe uma coisa que eu entendi? Aquilo que está no seu coração é seu. Por muitas vezes, se ninguém abraçar a sua ideia, vá lá e sozinha, vá lá e faça. Porque vai contagiar. Quando der resultado, todo mundo vai querer. Hoje está modinha. Se a senhora ver a quantidade de direct que chega aqui, é muito, Neto, eu quero participar disso, eu quero fazer parte do Convictos, eu quero fazer isso. Agora é muito bom, o pessoal quer participar. Mas uma coisa, mesmo que todo mundo hoje tem 28 pessoas no projeto, se essas 28 pessoas saírem, eu não vou parar por conta delas. Eu não vou parar, por quê? Porque é algo meu, é algo individual meu. Lembra que eu falei da personalidade? É algo nosso. Então, se Deus colocou algo no seu coração, não espere por pessoas. Não espere por ninguém. Vá lá, chame um amigo, às vezes se ele não quiser ir, vá lá. Comece com um drogado.
2 drogados, chegam numa praça, sozinha. No outro dia, eita, tu vai ali, né? Eita, vamos comigo. Eu tenho certeza que Deus ele vai colocar pessoas, vai começar as pessoas ser contagiadas, as pessoas veem, entendeu? Então, é isso, é seu, é algo seu, é algo exclusivamente teu. Deu para entender? Existe alguma pergunta? Mais alguma? Tem mais alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Nenhuma dúvida? Então tá bênção. Então é isso. Vocês entenderam, gente, o que eu falei? Entenderam mesmo? Amém. Eu queria, todas as vezes que eu falo em algum lugar, todas as vezes que eu vou para algum lugar, eu costumo, e Deus ele falou isso no meu coração. A gente está tendo um treinamento, mas além desse treinamento, eu creio que é um start e um despertamento no coração de cada um. Então, eu queria que você que está aqui, que sente que foi chamado para isso, assim como a irmã foi chamada para isso, você não precisa sair do seu lugar. Eu queria que você, nesse exato momento, fizesse uma oração aí no seu lugar, você e Deus. Talvez você não teve nunca essa vontade, e talvez esse treinamento seja um start para a tua vida, um start para você iniciar algo, um start para você começar. Não sei onde é que Deus te chamou, mas eu queria que você fizesse essa oração junto comigo.